Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte deste documento, desse Catecismo da Igreja, que tem como título, deixa eu aqui achar essa primeira parte, que é a nossa profissão de fé. Como vimos, o nosso catecismo é dividido em 4 grandes partes, e a primeira dessas grandes é a profissão de fé, que tem aí como título, Eu creio, nós cremos. Bem, nós estudamos aí o primeiro capítulo, então, nesses programas anteriores. Agora vamos ao segundo capítulo dentro desta primeira sessão. Deus vem ao encontro do homem. Este é um capítulo 2, tem como título Deus vem ao encontro do homem. Quer dizer, ele toma a iniciativa. Ele age primeiramente, não espera o ser humano reagir, não é? Ele mesmo age. Bem, esse capítulo 2 aqui, então, tem um parágrafo explicando esse nome, esse tema desse capítulo, Deus vem ao encontro do homem. Ele diz assim: mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Mas existe uma outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir pelas suas próprias forças. Qual é essa coisa? A revelação divina. O homem não pode atingir a revelação divina, quer dizer, ele não pode conhecer Deus se Deus não se deixar revelar. Se Deus não quiser se revelar, então jamais o homem tem a capacidade ou a condição de conhecer Deus. Nós só conhecemos a Deus na medida em que Ele se revela, na medida em que Ele se apresenta, na medida em que Ele se mostra. Então aí nós vamos conhecendo o que Ele deixa a cada um de nós a possibilidade de conhecê-lo, não é? Então, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Quer dizer, Ele se revela e se doa porque Ele também é livre. Ele nos criou com liberdade, sim, para nós fazermos o que quisermos, sim. Mas Ele também é livre, por isso que nos criou a sua imagem e semelhança. Já que Ele é livre, Ele nos criou também com liberdade. E na liberdade de Deus, que é uma liberdade perfeita, nessa liberdade dele, Ele quer se revelar ao homem, quer dizer, ao ser humano. Ele quer que o homem conheça um pouquinho dele. Lembra naquela passagem de que Moisés falou para Deus na sarça ardente ali, não é? Ele estava conversando com Deus e falou, bom, eu queria ver o Senhor, eu queria conhecer o Senhor. Aí Deus respondeu, não é possível você me ver e continuar vivendo. Não é possível. Mas Moisés, se esconde ali na fenda daquela rocha. Eu vou passar perto de você. E daí Moisés se escondeu, tapou os olhos e Deus passou. Deus passou e só a glória, um pouquinho da glória de Deus que passou perto de Moisés, mudou todo o semblante de Moisés, inclusive. Mudou o seu cabelo, mudou o seu rosto. Ele desceu da montanha, ele parecia uma luz, ele parecia um holofote, tanto que ele brilhava. Porque a glória de Deus passou perto dele. Mas jamais Moisés viu a Deus, Jamais. Claro, depois quando o filho veio, que sim, claro, e daí foi a mansão dos mortos, onde estava Moisés e todos os outros, aguardando o Messias. Daí sim, todos ascenderam aos céus, todos que esperavam a Deus. Jesus permitiu que eles ascendessem aos céus, as almas das pessoas. Bem, aí sim, claro que eles foram realmente ver a Deus. Mas então aí está, querido irmão, querida irmã. Esse nós vamos estudar no capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Quer dizer, Deus toma a iniciativa, porque de modo algum, de forma alguma, o ser humano consegue
pelas suas próprias forças, entender a revelação divina, aceitar, buscar, querer saber quem é Deus. Jamais ele pode fazer isso. Então, por isso, por uma decisão totalmente livre, olha a palavra, estou frisando bem, totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus tem obrigação de me curar, por exemplo, né? Você está doente, você está com um filho que nasceu doente, né? Alguma coisa. Deus tem obrigação de curar meu filho. Porque ele disse que se nós impuséssemos as mãos sobre as pessoas, elas seriam curadas. É verdade, está na palavra. Sim, está na palavra. Que se você colocar as mãos sobre as pessoas, elas serão curadas. Mas isso daí está relacionado com muitas outras coisas. Não só o fato de eu colocar a mão. Então você é um curador aí, você é um benzedor, alguma coisa assim. Não é? E isso não é isso que Deus quer. Deus quer que eu aceite o reino dele, aceite a mensagem dele, que eu viva a mensagem dele, que eu encarne em mim a mensagem dele, que é o evangelho, que são os seus mandamentos, que eu viva os seus mandamentos. Aí sim, se eu viver os mandamentos de Deus em sua plenitude, aí eu posso pôr a mão em qualquer pessoa, como Jesus fazia, e todos serão curados, todos, não é um só, não, todos. Inclusive, é uma coisa muito bacana que eu acho na Sagrada Escritura, que Jesus fala que depois que ele fosse embora, ele enviaria o Espírito Santo e que esse Espírito Santo faria muitas obras que ele mesmo não fez. E é verdade. Por exemplo, São Pedro, né? O nosso querido Pedro. Quando ele passava pelas pessoas, as pessoas formavam filas onde Pedro passava. A sombra de Pedro, quer dizer, a sombra que o sol, então, fazia acontecer, né? Refletia em Pedro ali, o sol, e a sombra dele passava pelas pessoas, a sombra. E à medida que a sombra ia passando, as pessoas iam sendo curadas. Isso está no livro dos Apóstolos. E nos relatos do Evangelho, não está escrito que a sombra de Jesus curou alguém. Então veja como a palavra de Deus é verdadeira, como ela é real, não é? Então aí está. Jesus não mente, Deus não mente. Então, se nós vivermos o que Deus quer, o que Deus trouxe para nós, que são as maravilhas de Deus, as maravilhas do céu, as maravilhas da vida em Deus, se nós vivermos tudo isso com muito amor, com muita abertura do nosso coração, sim, eu colocarei as mãos das pessoas, elas serão curadas. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Então não posso pegar uma palavra, uma frase. Mas não está escrito lá em tal evangelho, em tal... Sim, está escrito. Mas eu não posso pegar uma frase, um versículo bíblico fora do contexto. Não posso pegar, eu tenho que pegar ele dentro do contexto. Quer dizer, tem mais coisas que Jesus falou. Jesus não falou só aquela frase bíblica. Ele falou muitas outras coisas. Quem permanecer em mim e eu nele, tudo que pedir ao Pai será dado. Se você permanecer em Deus, se Deus permanecer em você, aí que está. Então existem as condições. Não é assim, eu pego um versículo bíblico, olha, aqui está escrito, e vou viver aquele versículo. Não, eu tenho que viver a palavra de Deus, não só aquele versículo. Entende isso? Então isso é um perigo gravíssimo. Vamos dizer assim, se eu pegar um versículo e tentar viver só aquele versículo fora do contexto, eu estou cometendo um assassinato com a palavra de Deus. Um assassinato, um verdadeiro assassinato. Estou matando a palavra de Deus. Então não posso tomar a palavra ao pé da letra. Não posso. Isso chama-se fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? O que é a pessoa fundamentalista? Aquela que vem na sua casa, por exemplo, e vem falar para você de um versículo bíblico e aquele versículo é toda a verdade. Não, não é. Ele faz parte de uma verdade maior, de uma revelação. Então nós, quando estamos aí dando formações para as pessoas, principalmente para os pregadores da igreja, nós ensinamos que um texto fora do contexto vira um pretexto.
Por exemplo, quando Jesus foi tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites, que é um número simbólico na palavra de Deus, então o demônio foi percebendo que na medida em que ele ia tentando Jesus, Jesus se defendia com a palavra de Deus. O demônio falava uma coisa e Jesus já lembrava de tal versículo lá na Torá, no Antigo Testamento, né? No Pentateuco. Jesus lembrava e se defendia. Aí o demônio perdia a razão. Aí o demônio ia lá novamente com outro assunto, com outra ideia, com uma oferta para Jesus maravilhosa, uma oferta lindíssima. Jesus sabia que era uma tentação, claro, se defendia com a palavra de Deus novamente, destruindo aquela invenção de Satanás. E Satanás foi se enchendo disso. Foi ficando irritado com isso. Ele pensou, puxa vida, ele só se fica se defendendo com a palavra, então eu vou jogar a palavra contra ele. E aí o que Satanás fez? Pegou para si um versículo de um salmo, um versículo apenas de um salmo, e, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas jogou na cara de Jesus. Você está se defendendo com a palavra? É isso que está fazendo, Jesus? Então agora eu vou jogar a palavra contra você mesmo. Aí ele tomou o Salmo 90, que diz ali, que se um servo de Deus cair de um lugar muito alto, os anjos os sustentarão em suas mãos, né? Quer dizer, acolherão ele para que não morra, né? Para que ele não se desfaleça ou não se esfacele, né? Não seja totalmente caiu de um penhasco muito grande, então quer dizer, o corpo pode se dividir em muitas partes ao atingir as pedras e se arrebentando todo. Então os anjos te segurarão. Isso está escrito no Salmo 90? Está perfeitamente. Está perfeitamente. Então ele tomou um versículo, quer dizer, um texto, totalmente fora do contexto. Mas não está escrito ali, Jesus? Então vamos fazer o seguinte, vem aqui, Jesus. Pegou Jesus, levou num ponto muito alto na cidade de Jerusalém e falou, olha, já que está escrito na palavra de Deus, e está escrito ou não está? Está escrito sim, claro, com certeza. Então, já que está escrito, se lance daqui então. Se jogue daqui. É verdade o que está escrito na palavra de Deus? Eu não sei o que tanto o demônio conversou com Jesus, mas vamos supor que ele falou assim, olha, não é verdade, Jesus, que está escrito na palavra de Deus? Jesus falou, é verdade. Então, se está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, então pode se jogar, Jesus. Pode se jogar daqui, porque se a palavra de Deus é verdade, então você não tem o que temer. O que você tem que temer se a palavra de Deus é verdade e diz que os anjos vão te segurar? Então você não vai morrer, Jesus. Pode pular. E levou Jesus nesse ponto alto aí. E Jesus sabiamente respondeu, é verdade, está escrito sim, Lúcifer. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não é porque está escrito ali, num versículo, fora de todo o contexto, que eu vou então começar a cobrar Deus. Não é? No evangelho tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito que eu vou colocar as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas. Todas serão curadas. Então, eu vou lá. Vou começar a rezar pelas pessoas e elas têm que ser curadas, porque é palavra de Deus. E eu vou cobrar Jesus, porque está na palavra. Então, isso seria tentar a Deus. Eu estaria cometendo um grande pecado. Olha, estou cometendo um grande pecado porque estou desafiando Deus. Estou aí colocando Deus na margem das coisas. Estou colocando Deus na berlinda. Estou desafiando Deus. Agora, quem sou eu para desafiar Deus? Bom, mesmo se eu fosse alguma coisa, ou alguém tão supremo, tão grande, sei lá, mas eu deveria mesmo assim desafiar Deus? Claro que não, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, por isso que nós começamos aí a ficar com dúvidas.
Vêm pessoas na sua casa, né? Os nossos irmãos queridos, nossos irmãos protestantes, eles vêm na sua casa e mostram ali na palavra de Deus que não se pode construir imagem. Olha aqui, ó. Não se pode construir imagem. Como é que você tem essa imagem aí? Como que você tem? Como que você aceita isso? E as pessoas, sem conhecer o contexto, vê ali na palavra de Deus que está escrito em apenas um texto, que está escrito aquilo, e sem entender todo o contexto da situação, a pessoa acredita. Fala, é verdade. Aí a pessoa pode aí falar, então, veja, na minha igreja não é assim. Na minha igreja nós seguimos a palavra de Deus. Veja que a igreja católica não está seguindo a palavra de Deus. Então começa a colocar dúvidas no coração dos católicos. E aí facilmente as pessoas que não conhecem, não são instruídas na palavra de Deus, então fatalmente elas abandonam a igreja católica e vão para outras denominações cristãs. Então, mas nós vamos estudar todo o contexto, temos que entender o contexto daquela situação. Por que Deus falou aquilo? Deus falou aquilo exatamente porque na época muitas pessoas criavam seu próprio Deus. Criavam. Assim como, por exemplo, na religião hindu, né, dos nossos irmãos lá da Índia. Bem, tudo para eles é Deus. Eles têm Deus para tudo que se imaginar, existe um Deus. Então, inclusive lá, até animais são considerados Deus. A vaca, por exemplo, é Deus, é divina. Assim como no Egito o rio Nilo era divino, era Deus. Entende? Mas então é isso daí, é pra gente dar risada, é pra gente ver como eles são bobos. Não, isso é questão de cultura. É questão de cultura. As pessoas foram criadas daquele jeito. Aprenderam daquele jeito. Elas acreditam que é assim. Então, aí existe aí uma coisa de muitos deuses. Muitos deuses. Nós vamos aprendendo, então, que existe um só Deus. Aquele que se relaciona, aquele que se revela, aquele que vem falar com a gente. Só um. E só existe uma palavra de revelação. Então aí sim, se eu estudar a Sagrada Escritura, principalmente os primeiros livros, o chamado Pentateuco, né, que são 5 livros, eu vou ali entendendo que Deus falava para as pessoas não fazerem mesmo, as pessoas não construírem seus próprios deuses, imagens. Isso é verdade mesmo. Mas esse próprio Deus que falou para não construir imagens, que as pessoas considerassem como divino aquelas coisas, ele mesmo mandou construir imagens de anjos dentro do seu templo. Dentro do mundo, o primeiro templo que foi levantado, que foi erigido a Deus, que é o templo lá de Jerusalém, que hoje está destruído. Bom, foi destruído 3 vezes, né? Então, lá dentro daquele templo, ele mandou construir a Arca da Aliança, por exemplo. A Arca da Aliança é onde seria derramado o sangue das oferendas, né, dos animais. Então, essa Arca da Aliança, então, estaria ali no centro, na parte principal ali do templo. E ao lado da Arca da Aliança, então, teriam 2 anjos. Um de cada lado da arca. Isso falando da arca, né? Na própria arca já tinham 2 anjos. E cujas asas se encontravam. E no templo... já estou falando do templo. A arca estava no templo, ok? Mas no templo, Deus falou para construir também 2 anjos enormes, que eu não sei agora as medidas deles aqui, mas passa de 7 a 8 metros, se não me falha a memória. E também que as asas deles se encontrassem no meio do templo, que daria, acho que 10 metros de distância. O templo não era muito grande, né? Ok? Então, as medidas exatas eu não lembro aqui agora. Eu posso até verificar e no nosso próximo programa eu passo para vocês. Sim. Mas Deus mandou fazer.
Agora, por que Deus mandou fazer imagens de anjos? Bem, anjos são os mensageiros dele. Ele trabalha com os anjos. Os anjos são as primeiras criaturas de Deus, que pertencem ao mundo invisível, porque Deus é invisível. Deus é espírito. Ele criou primeiro o mundo espiritual, quer dizer, o mundo invisível, que nós não pertencemos a este mundo. E os anjos estão neste mundo, sim. Inclusive, os anjos ajudaram Deus, colaboraram com Deus na criação do mundo, do universo. Deus usou os anjos para criar as coisas. Olha que coisa fantástica. Então ele mandou fazer anjos em figuras humanas, para que o homem, claro, na sua pequena capacidade de entender, pudesse assemelhar que um anjo tem forma humana. Mas, na verdade, nós não sabemos que forma tem anjo, porque é espírito. Não tem forma nenhuma, na verdade. Mas, como nós vivemos num mundo em que enxerga as coisas, que vê as coisas, que as coisas são concretas, não é? São visíveis, então ele mandou construir 2 anjos em forma humana e com asas. Mas o próprio Deus falou para não construir lá e agora fala aqui para construir, mas que Deus é esse? Então, mas os anjos não estão no lugar de Deus. Eles estão enfeitando o templo. E dizendo que estão ali protegendo o templo. Protegendo, mas não é Deus. Agora, o que as pessoas faziam? Elas faziam imagens e colocavam nas casas delas como sendo Deus e adoravam aquelas imagens. Então, por exemplo, eu pegava ali, vamos supor, um pedacinho de pau, uma tora, e eu esculpia ali, eu pedia para alguém esculpir alguma forma de alguma coisa. Alguma coisa que eu quisesse esculpir ali, poderia ser uma forma humana, poderia ser uma forma animal. E aquela coisa que foi esculpida ali, eu colocaria dentro de casa. E você é o meu Deus, agora eu vou chamar você de Deus perfeito. O seu nome agora é perfeito. Eu vou adorar você como Deus perfeito. Pronto. Eu iria adorar aquela coisa ali. Assim como os egípcios faziam, aquelas figuras misturadas de homem e animal. E tinha o Deus da morte, o Deus da vida, o Deus que gerava, tinha o Deus da natureza. E foram inventando Deus. Então eles adoravam esses deuses. É diferente. Bem diferente de nós aqui que temos as imagens. A Igreja Católica tem as imagens dos santos. Os santos não são deuses. São pessoas que viveram o Evangelho e são exemplos para nós. Então, como nós nunca vimos São Pedro, São Paulo, Santo Atanásio, sei lá, qualquer Deus, qualquer santo, São Benedito, enfim, temos as imagens deles que nos fazem lembrar que eles foram pessoas que seguiram Jesus. Como temos aqui, eu tenho aqui a imagem, por exemplo, na minha frente aqui tem uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Graças. Deixa eu mostrar aqui para você. Aí. Então, Nossa Senhora das Graças, né? Ok? Então, ela está sempre aqui comigo, mas ela não é divina, ela não é meu Deus. Eu olho para ela, sim, porque é um exemplo a ser seguido. Uma mulher que seguiu a Deus. Então, ela é para mim um exemplo a ser seguido. Nesse caso, evidentemente, então, que eu tenho que ser informado, né? Eu tenho que conhecer a palavra de Deus para não ser iludido, assim como Satanás fez com Jesus, tentando iludir Jesus. Então, devemos tomar cuidado. Muito cuidado para não sermos enganados. Bem, continuando aqui. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo revelando o seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo e em prol de todos os homens. Ele já concebeu toda essa criação, todo o mistério. Ele veio revelar agora para nós todo o mistério dele, principalmente no seu Filho, em prol de todos os homens, quer dizer, no benefício de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, então Deus revela totalmente seu projeto, não esconde nada, projeto de salvação, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e também o Espírito Santo.
Então, quer dizer, Deus não esconde nada de ninguém, Deus se revela totalmente e trouxe o Filho para revelar o Pai e agora vem o Espírito para revelar o Filho. Então, quer dizer, o Filho veio para revelar o Pai. É o que ele disse para Filipe. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Que Filipe tinha falado, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Conversa, né? Não ia bastar nunca. Mas então Jesus fala, olha, Filipe, você não está entendendo. Eu vim aqui para revelar o Pai. O Pai é o que eu sou. O que eu sou, o Pai é. É isso. E agora o Espírito Santo vem revelar Jesus para nós. Quer dizer, vem fazer-nos conhecer Jesus, nos inteirarmos de Jesus, sermos um com Ele. Por quê? Porque no batismo eu me torno um com Jesus. Me torno um, estou dentro dele. No batismo eu sou enxertado em Cristo. Então, eu e Cristo somos um só. Você e Cristo é um só. Nós somos um só em Cristo, eu e você, pelo batismo. E estamos inseridos nesse corpo de Cristo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde estamos todos nós. E esse corpo, Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Somos todo o corpo de Cristo. Então não existe algo que possa nos confundir, que possa nos tirar da verdade. Porque a verdade, trazida por Deus, Ele revelou ao homem, as pessoas que Ele escolheu, e depois também ao Filho veio revelar, escolheu 12 homens para revelar toda a plenitude dessa verdade e fundar uma igreja ao qual ela seria a defensora, a guardiã dessa verdade. Ok, querido irmão, querida irmã? Então esse é o capítulo 2 que nós vamos aqui estudar, né? Deus vem ao encontro do homem. Isso é o que nós estudamos agora, nesse primeiro parágrafo. E no nosso próximo programa nós vamos estudar a revelação de Deus, que é o artigo 1. Então, dentro do capítulo 2, iremos estudar o artigo 1, que diz a revelação de Deus. Então, é um estudo muito profundo, muito bonito, e que eu convido você a fazer comigo aí todos os dias. Se você não tiver tempo de acompanhar pela Rádio Cantate, meu programa, que é às 5 horas, depois repete o mesmo programa às 10 da noite, você pode estudar em qualquer horário que você puder, através do Facebook da Cantate, através do YouTube da Cantate. Também todos os meus programas estão lá gravados com áudio e vídeo. Tá bom, querido irmão, querida irmã? Então, peçamos a Nossa Senhora aí que nos ajude nessa nossa caminhada para nós não desistirmos de entender esse Deus, de buscar esse Deus, toda essa revelação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser.